Boa noite para você que tá aí no domingo, que você fala assim, ah, tem coisa melhor para fazer. Tem, assistir o Tralala Talk, que não é um podcast, né? Estamos em casa, na sala de casa, conversando. Só que na sala da nossa casa, e aí, espero que você faça isso na sua, se não faz, se você ainda não faz, começa a fazer agora, começa a selecionar bem quem senta na sua poltrona. E também começa a selecionar também onde você vai na poltrona que você senta. Sabe por quê, meu amor? A vida é curta, pelo menos essa experiência aqui na Terra, independentemente de crença, a tempo é uma coisa muito sagrada. É o que a gente tem de mais precioso na vida. Então, se você tá vendo que você tá perdendo tempo na tua vida, é melhor dormir. Porque rejuvenesce, coloca o corticoide no lugar, entendeu? E eu não trago aqui, no Tralalá, aqui na sala de casa, vamos dizer assim, pessoas... que não agregam, pessoas que você só vai perder seu tempo. Você poderia estar assistindo ou procurando Nemo, sei lá, qualquer outra coisa que seria mais relevante na tua vida, porque tem muitas coisas para ensinar, inclusive, no Procurando Nemo. Mas eu trago aqui pessoas que fazem a diferença no mundo. E hoje eu vou... É muito difícil falar dela, porque ela é multifacetada, ela... é um universo, ela é uma galáxia inteira, ela é uma constelação, ela é foda para um caralho. E eu não sou puxa-saco, todo mundo sabe que eu detesto, não gosto de fã, não gosto de puxa-saquismo, né? Se começa a puxar meu saco, eu já tiro até da minha lista de amigos, porque eu sei que essa pessoa é perigosa. Fã vem de fanático, né? Todo fanático, ele está adoecido. E para pular do amor para o ódio, é 1 segundo. Então, desde criança eu nunca tive ídolos, verdade. Eu nunca coloquei ninguém acima de mim. Não por arrogância, por entender que cada vida, cada consciência é um universo inteiro, né? Então eu já me entendia como Deus. Não entenda isso, você que tem uma religião, não estou enfrentando você nem a sua religião. Eu te respeito, respeito a sua religião. Mas eu me entendo, entendi o Raul Seixas quando ele falava assim, se eu posso pensar que Deus sou eu. Falei, cara, esse cara é um gênio, tá? Então, o que as pessoas taxam de louco, eu taxo de gênio, né? Então eu tô aqui com uma pessoa que é genial, não é que eu acredito, ela é. E ela é uma pessoa que tá fazendo um levante no Brasil e no mundo, que está levantando líderes de um novo movimento terrestre, né? E quem sabe de outras dimensões também, porque a gente está aqui em terceira dimensão, mas estamos acontecendo em várias camadas dimensionais, isso é pelo menos o que eu acredito. Ela está por trás de grandes players do mercado digital, só que ela resolveu dar um all-in muito especial. Ela é uma pessoa de muitos all-ins, mas de vir à frente. Por quê? A partir do momento que você entende que você tem essa potência de criar potências, construir potências, só constrói uma potência que é uma potência de verdade, não é verdade? Então ela resolveu dar esse all-in. Daniela Lemos é a mulher que hoje é apresentadora do all-in, é a criadora do programa do treinamento PVR, que ela vai explicar melhor que eu. E é uma das mulheres mais fortes e mais autênticas que eu conheço. Então, assim, não tem meio termo com ela. Ela não é um chazinho da tarde, meu amor. Ou ela é uma janta com uma feijoada, ou ela é um brunch, assim, com bacon, com tudo que você quiser no café da manhã. Não tem meio termo. Não é uma pessoa morna. Ou ama, ou odeia. E é assim que é bom, tá? Assim que é bom mesmo, porque pra passar desapercebido pela terra, melhor nem descer, meu amor. Fica aí na tua casa fazendo figuração, que é o teu lugar. Daniela Lemos, muito bem-vinda. Você impactou minha vida, impacta minha vida todos os dias, né? Eu conheci você de uma maneira caótica, mas quando eu falo caótica, tudo nasce do caos. Tudo vem da explosão. Então, eu conheci você nos bastidores da Broadway, né? Que ela estava dirigindo, gravidíssima, com a barriga na boca. Eu falei, quem é essa mulher que está andando com a barriga na boca e dirigindo? Várias personalidades. Prestei bem atenção na mão dela, assim. Ela estava com uma unha bonita, mas muito forte. Eu falei, cara, prestei atenção, só ficou Daniela Lemos na minha cabeça. Daniela Lemos, Daniela Lemos. Passou-se algum tempo, nós nos reconectamos na hora certa, na hora que tinha que ser. Daniela, bem-vinda. Gratidão. Eu tô aqui
admirando você. Eu, do meu lugar de fala, até vou já agradecer, vou chegar agradecendo, mas o meu lugar de fala sempre foi admirar pessoas que tenham um poder de fala, de influência, de comunicação, que lideram nos seus lugares, enfim. E eu tô aqui agora só sentada aqui, super à vontade, muito gostoso estar aqui. Recomendo. Já queria, né? Então, obrigada pelo convite, porque eu já queria. Uhum. Mas é que eu tô te admirando, porque você é muito boa nisso. Obrigada. Você é muito boa. É muito boa. É impressionante, assim, você vem, né? Você é roteirista, entende? Eu sou roteirista. Você é roteirista, você é escritora. Então, você vem no improviso e vem conversando. E é muito bom estar aqui vendo ao vivo, é melhor ainda. Dani, vou adiantar, né? Vou dar um spoiler aqui. Você vem do circo. E você sabe, para algumas coisas tem que ter roteiro, outras são improviso. Uhum. Então eu não sei como que é a sua história, você vai contar pra gente, da onde vem Daniela Lemos, né? Nossa, então sério? assim, com certeza. Eu quero saber se você morou em trailer. Não, eu quero saber não. o que você fazia no circo. De onde vem essa desenvoltura? Porque você é atriz, você é... Na verdade, assim, vamos lá. Eu não morei no circo. O meu pai, ele morou em 85 países com o meu tio. Eram Los Hermanos Lima, Dick Lima and Kid Lima, que andava na bicicletinha, na menor bicicleta do mundo, tá no Guinness. Tô arrepiada. E aí, os dois nordestinos. E aí meu tio andava na menor bicicleta do mundo e o meu pai, ele começou como palhaço esparadrapo, que daí foi pro mundo, morou em 85 países fazendo show de bicicleta. E aí, isso tudo vem no nosso DNA. Ele veio pro Brasil. Quando ele chegou no Brasil, muitos anos depois, meu pai não fez faculdade. Meu pai abandonou o ensino médio. Então, assim, a faculdade do meu pai foi o mundo. Foram as artes, né? E aí, quando ele veio para o Brasil, ele veio para São Paulo, um nordestino que morou em 85 países, conheceu tudo no mundo, Moulin Rouge. Trabalhou no Moulin Rouge. Trabalhou na Grécia, enfim, fez e aconteceu, causou. Para quem não sabe, o Moulin Rouge é uma casa em Paris, né? Onde tem shows de cancan. Já foi um cabaré, mas hoje tem shows de cancan. É mais temático do que qualquer outra coisa, né? Então, e é um ícone, né? De apresentações, de performance e tal. E aí, meu pai, ele vem pro Brasil e quando ele chega no Brasil, ele conhece minha mãe, muito espiritualista, sempre foi. Inclusive, você vai conhecer a minha mãe em breve. Que bom. Inclusive, uma das treinadoras de PVR. Não estava naquela turma porque estava cuidando dos meus filhos. Mas já chegou lá. E aí, se conheceram, só que meu pai, ele tem um lado artístico e tem o lado empresário. Então, ele também estava sempre no meio, andou com Raul Seixas, fez a carreira do Giliardi. Tudo isso, o que vem? Você sabe disso, porque você é uma estudiosa. Sim. Né? Você é genial. Eu nasci na TV, né, também. E ele fez o quê? Ele atuou em várias frentes como artista, porém como empresário. Isso vem para onde? Para o nosso DNA. Claro. Então, esse DNA do circo, ele já nasceu em mim. Eu já nasci totalmente artística. Só que, vamos lá, vamos compreender esse negócio. Você nasce em São Paulo. Eu nasço em São Paulo e, na época, meu pai já tinha abandonado as artes. Abandonado, entre aspas, porque a arte nunca sai da gente. Nunca. Não tem como. Aí, ele vira empresário. E ele ganha muita grana. E aí, vem Daniela, tem uma irmã mais velha. E minha mãe, eu já tinha uma coisa que vem antes da arte, que é o quê? Sensibilidade. Muita sensibilidade, facilidade de ler pessoas e tal. Minha mãe identifica isso e fala, vou colocar você num colégio de freira. Por quê? Porque eu lia as pessoas, o que elas estavam sentindo, falava, e ela não sabia como lidar com isso. Falou, vou colocar ela no colégio de freira. E aí minha mãe já me ensinava a meditar, aquela coisa toda. Só que eu sempre muito artística e tal. E o DNA comendo solto, né? Muito que bem. Então, teatro desde pequena e tal. Aí a história da palhaça foi. Porque minha família, meu pai ficou muito bem sucedido. Casado com minha mãe e tal. E aí eu falava, quando eu crescer, estudando no colégio de freira, eu falava, quando eu crescer, eu vou ser atriz, professora, escritora e empresária. Aí eu ouvia das pessoas, menina,
Não pode. Não pode ser tudo isso. E por que não pode? As pessoas me falavam que eu não podia, né? Você não pode, você tem que escolher uma coisa. Você é muito boa, você é muito persuasiva, por que você não vai ser advogada? Minha advogada tá ali atrás, ela mesma brinca comigo. Você não quer ser minha advogada, não? Me ajudar? Aí você tem que escolher uma coisa. E eu falava, eu discordava disso. Eu discordava, eu já fazia movimento de levante. Eu já falava, não, mas eu posso ser o que eu quiser. É daí que vem a minha frase. Se você quer, você pode. Se você pode, você deve. Só que naquele tempo era fácil, porque com os meus privilégios de garota branca, rica, que tinha apartamento na praia, era fácil ser atriz, professora, escritora, empresária. Eu podia ser o que eu quisesse, né? Aí o universo, que é maravilhoso, Deus falou, peraí, que agora ela vai ter que provar que ela vai ser tudo isso. Aí o meu pai quebra, eu adolescente, ele quebra, e ele já tinha ido em treinamentos, inclusive o Giliardi que levou ele. Pra quem não sabe, o Giliardi é aquela nuvem que passa. Essa música do meu pai. Meu pai é o compositor dessa música. Eu nunca tinha te falado isso. Não, tô toda arrepiada. Lá em cima sou eu, aquele barco que vai para longe, sou eu. Sim, porque eu tô toda arrepiada. O Giliardi ia muito no Qual é a Música e eu fui muito boa. Da primeira nota, eu sabia que música era. Eu sempre fui muito musical. E o Giliardi, essa música me tocava muito. Porque ele interpretava a música. Essa música do meu pai. Eles são amigos desde a infância. E Daniela não sabia disso. Não eu sei. Como saber. Não, e tem um detalhe. Vou abrir um parêntese, gente. O universo é maravilhoso, porque existe uma sincronia. Sabe o livro O Quarto dos Ratos? Que nós enviamos para você, para sua editora, publicar. Sim. Você ainda não leu, porque nós enviamos para você. A gente tá, enfim, conversando. Quinta-feira, quarta-feira. Isso. Então, nesse livro, eu conto a história dessa música, porque o meu pai passou por um efeito sombra, o meu pai quebra quando eu era adolescente, porque internamente o que ele queria? Tomar banho de cachoeira, que é a música. Ele tinha se desconectado da verdadeira essência, quando ele ficou muito rico. Ele fala que ele tinha vontade de pegar uma arma e atirar na cabeça, porque ele tinha muito problema. Desconectou da essência. Então aí a gente já volta nesse papo, de falar de sombra, de essência, Ainda tô toda arrepiada, juro. Aí voltando pra história, meu pai quebra e eu falo, ok. Ele separa da minha mãe e eu falo, agora tá comigo. Isso em São Paulo? Não, aí a gente já tava na praia morando em Santos. E aí a gente nunca ficou muito tempo. Eu fiquei em São Paulo, full, assim, até 13 anos. Mas antes disso, nós mudamos para Natal várias e várias vezes, porque meu pai é de Natal. Então, às vezes, dava uma loucura no meu pai e ele falava, vamos fazer um ano sabático. E pegava, deixava as coisas, a empresa funcionando, a gente passava um ano em Natal e eu estudava num colégio. Lá era colégio de padre, salesiano. E aqui em São Paulo, o colégio de freira Santa também? Catarina de Sena. Nossa. Eu ia pra lá e voltava pra cá. Sim. Então, desde pequena, mudei pra Natal, sei lá, umas 4 vezes. E vinha pra cá. Vim pra cá. Você já tá entendendo várias coisas de... Sim, Salvador, São Paulo, eu mesma coisa. Minha mãe baiana ficava indo e vindo. Olha as conexões. Que foda. E estou eu, nesse momento, em Santos, eles separados, todo mundo, a família quebrada. Quebrada total. Não estava dando conta de pagar, o apartamento era próprio, mas não estava dando conta de pagar condomínio. Sim. E virando uma bola de neve, e aquela coisa, e sem dinheiro para nada. E eu falei, era aquela fase de entrar na faculdade, de escolher faculdade. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E as pessoas falavam para mim, carteira assinada. CLT. E é isso, CLT, vai, carteira assinada. Você não pode ser atriz, professora, escritora, empresária. Esquece, acabou. O sonho morreu. Acabou. Sua família, seus pais perderam tudo. Agora é muito sério. Só que, tô lá, antes disso tudo acontecer, a vida inteira eu sempre fui nerd. Eu sempre fui autodidata. Eu sempre, essa coisa que eu falo da aprendizagem multivisionária, de estudar. Eu sempre fui essa pessoa. E você é assim também. Né? Eu entendo você totalmente, porque passamos... Né? A galera ia, curtia de montão. A minha curtição eram os livros. Você viu falando um pouquinho em Libras lá, esses dias no programa. Também. Porque eu fui estudar Libras. Eu falo um pouquinho de latim porque eu fui estudar isso. Então, eu sempre gostei disso, de conectar pontos, sabe? Então, na hora que me falaram isso, eu falei, não, eu vou fazer diferente. Aí,
Eu fazia teatro com o Nuno Leo Maia. Nossa, o Nuno. Ele fez um pai surfista em Top Model. E na época, ele era o Pascoalete da Malhação. Na época que eu fazia teatro com ele. Ah, então ele estava em altíssima. Então, tanto é que era um colégio de arte em Santos e usaram ele como branding para atrair alunos. Como se fosse a escola Wolf Maia. Isso, e aí eu fui fazer. E aí eu adorava, tal, aquela coisa toda. E tudo na mesma época. Na época, ele gostou muito de mim e ele falou, olha, certeza, você vai entrar dia tal, teste pra Malhação, uma vilã. E aí, é isso que eu quero pra minha vida, eu adolescente, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero muito, eu vou. Mas, cara, eu não tinha condição de ir. Por quê? Porque minha família tinha perdido tudo, a gente tava sem dinheiro pra nada, eu tava devendo curso de teatro, inclusive. Gravava no Rio. O curso era em Santos, e como que eu ia gravar no Rio, morar, pagar minhas custas, eu não tinha condição de fazer isso. E aí eu falei, tá, peraí, eu não vou pra Malhação. E eu assumi minha família. E como que eu assumi minha família? Eu falei, eu vou criar alguma coisa. Porque eu criava vários produtos na minha cabeça. Por isso que eu crio o produto para as pessoas, porque eu já criava. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu coloquei um anúncio no jornal. Eu faço eventos, eu mestre de cerimônia, recreação, animação, e me ligaram. E falaram, olá, tudo bem? Essa é muito boa. Olá, oi, tudo bem? Eu queria um palhaço. Eu falei, palhaços? Temos muitos palhaços. Palhaços de todas as cores, palhaços de todas as maneiras, palhaços de todas as formas. Só tinha eu. Ela, não, mas eu queria um palhaço homem. Eu falei, um palhaço homem? Pra quando seria? Aí ela, pro sábado que vem. Eu falei, minha agenda tá lotada com os palhaços homens. Serve a palhaça, a bananinha? Ela, menina, mulher. Eu falei, mas ela é ótima, ela é muito boa palhaça, ela faz isso, faz aquilo outro. Era eu. Eu arrumei a roupa, fui de palhaça. E aí eu comecei a fazer festa. Com a palhaça Bananinha? Festa infantil. E o nome do meu negócio era TDB, Turma da Bananinha. E era no começo, Turma da Bananinha. E eu ia, e olha o pertencimento. Para quem não entende nada de constelação, apesar de que eu acho que quem já te acompanha aqui... Entende um pouco, até de pirâmide de Maslow, sobre o poder do pertencimento, de tribo. Né? Então, assim, eu já tinha um pertencimento ao meu pai muito tremendo. Que, olha a loucura, começou a carreira como palhaço, esparadrapo, e eu começo como palhaça Bananinha. Assim, de repetição de padrão familiar. E aí, a palhaça Bananinha, no primeiro evento, na minha primeira festa que eu fiz, eu chego, subo num banco, e começo a falar com as crianças, mas eu vou falar com os adultos também, porque eu falei com a festa inteira e a galera começou a gostar do que eu tava falando. Sem roteiro. Sem roteiro. E eu comecei a falar do coração, comecei a falar do meu sentir. Quando eu vi, eu fiz um movimento de levante. Eu levantei alguma coisa ali, que eu não sabia exatamente o que era. Eu falei, legal. E aí virou febre. E aí, em um mês, não demorou mais do que isso, eu sou uma aplicadora. Eu sou uma aplicadora muito rápida de qualquer coisa. Se você falar pra mim hoje uma sacada, eu aplico. Eu aplico. Eu posso quebrar a cara, mas eu aplico. Sim. Eu prefiro quebrar a cara. Por quê? Porque eu aprendi que aplicar me leva muito longe. O que eu fiz? Eu falei, tá. Eu percebi que eu ia conseguir escala. Eu não sabia que existia essa palavra, escala. Mas que eu ia conseguir multiplicar o meu trabalho se eu tivesse equipe. Então, o que eu fiz? Eu fiz um anúncio no jornal, só que eu disse que eu só queria jovens. E aí tinha uma moça que chamava Rosa. E a Rosa, ela tava quebrada, total. Ela era diarista e a gente não tinha condição de pagar ela, mas eu tinha conseguido, através de dinheiro de festa. Eu falei, Rosa, faz o seguinte, você vai receber a galera, eu faço um anúncio no jornal, a gente recebe a galera aqui na sala de casa. E a Rosa, super séria, assim, ela tinha que ficar séria porque ela tava sem os dentes ainda, mas ela conseguiu. Que bom. Ela conseguiu, então ela tinha que ficar séria para fazer entrevista, me ajudar a fazer o cafezinho. E eu entrevistava as pessoas na sala de casa. E as pessoas eram jovens que nem eu. E se ensina muito sobre faça com o que você tem, com o que você pode, para de inventar desculpa. Tá sem os dentes, a Rosa foi lá sem os dentes, fez super da maneira séria, que ela conseguiu. Tal, não sei o quê. E eu lá no balcão da sala, era um apartamento com balcão americano, então tipo, eles estavam vendo a cozinha de fundo, e eu dando meu melhor ali, super séria, não, uma empresa, TDB, eventos, não sei o quê, eu vou pagar tanto por festa, resumindo. Eu criei uma equipe. Eu fiz uma equipe de recreação. Tudo uma questão de posicionamento, não de lugar e nem de condição. E aí a gente começou a fazer evento, e eu pegava dinheiro,
ao invés de eu ir no mercado, porque tinha dia antes disso acontecer que a gente estava passando necessidade de não ter o que comer. Já passei por isso, de não ter o que comer, de, sei lá, o irmão da minha mãe ajudar a pagar, eu ir para a faculdade, eu fazia faculdade, eu estava devendo a faculdade, né? E tipo, fazia faculdade, mas devia. E era semestral. Aí eu tinha no semestre ele tinha que renovar, senão a catraca não abria. E aí tinha dia que eu não tinha dinheiro para pagar um pastel da porta da facu. Eu ia de carona, essas coisas. Me virava. Faculdade do quê? Educação física. Nossa. Eu já vou te explicar por que eu fiz educação física e aí... Sim. Deixa eu só fechar isso. Tá. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, o que eu descobri? Eu descobri que eu era boa de liderança, eu era boa de liderar, de inspirar e de motivar. Só que a equipe eram só pessoas que sonhavam, que tinham um sonho grande. Então, era o Caio Marques, que é um ator. E eu falei, o que você quer fazer? Eu quero atuar. Então, vamos atuar. Vamos atuar. E aí eu comecei a fazer peça de teatro, eu comecei a inovar dentro daquele ecossistema e aí eu não ficava na festa infantil fazendo palhaçada. Eu comecei a entender a necessidade das pessoas. Aí assim, eu comecei a ser indicada para situações que eram além de brincar com criança. Então, meu filho vai fazer 5 anos, eu preciso avisar que eu adotei ele, que ele não é meu filho, porque eu nunca contei. Aí eu ia lá e criava uma estratégia para isso. Eu criava uma apresentação, eu criava um teatro. Um mundo lúdico. Um mundo lúdico para poder contar e poder fazer aquela criança se sentir pertencente, merecedora naquele contexto. Só que aí, eu fiquei a louca do trabalho. Eu comecei a trabalhar muito, ser muito requisitada, prefeitura e pessoas e escolas, e eu fazia muitos trabalhos. Então, tipo, tinha final de semana que eu trabalhava 16 eventos. Isso era no boca a boca, né? Porque você tá falando no boca a boca, anunciava e no jornal. E era a AT Revista, uma revista de Santos. Era boca a boca, AT Revista. Eu tinha 2 telefones, aqueles telefones livres. 30, sim. 31, 32, 37, Nossa! Sabe? Então, eu tinha 2 desses. O telefone era o dia inteiro. E era eu. TDB Eventos, claro, palhaços de números. Homem-Aranha caindo. Homem-Aranha caindo do teto. Temos! Qualquer coisa. Temos! Show! Agora! Eu fazia. E eu encontrei um cara na época que chamava. É engraçado o nome dele, mas é estranho. E ele era um figurinista. Só que ele é o figurinista dos sonhos de qualquer pessoa que trabalha com evento. Qualquer artista que trabalha com evento. Por quê? Eu dava um lençol pra ele, ele transformava num look. O nome dele é estranho? Estranho. Mas eu achei fantástico isso. Eu falei uma vez pra ele, falei assim, eu preciso de uma roupa completa de Halloween, eu preciso do Freddy Krueger, tudo com careca. Eu transformei um japonês num Freddy Krueger. Eu falei, a Samara do chamado, eu levei um lençol pra ele. Toma, faça a roupa da Samara. Mas só podia ser um estranho, E ele fazia rápido, ele fica aqui vendo até o final também agora. E ele montava e a gente ia lá e lacrava e fazia acontecer. E aí eu comecei a trabalhar muito, então eu comecei a ganhar dinheiro. Ganhamos dinheiro, comprei carro, tava pagando a faculdade. Aí por que a educação física? Que foi a janela. Sim. Eu fiz vestibular para publicidade. Por causa da minha mente, eu sou uma estrategista. Sim. Só que eu também queria fazer teatro, só que eu já fazia teatro. Só que eu já tinha abandonado a história de ser atriz porque eu não tinha dinheiro. E calma, porque eu sou atriz, professora, escritora, empresária, mas eu entendi que eu precisava ganhar dinheiro para poder ser todas as outras. Eu entendi isso. Você tinha que investir. Eu fui pé no chão. Uhum. Então, é uma sacada que eu quero dar até para quem tá em casa. Mas assim, de uma forma muito natural. Não desista dos teus sonhos, só que o pé tem que ser no chão. Você tem que arrumar estratégias, criar a sua carreira, criar narrativas para que você chegue lá. E foi isso que eu fiz, com o que eu tinha e fui fazendo. Só que, como eu sou uma aplicadora, dando a win, que é apostando todas as fichas, eu fui crescendo. E aí uma outra coisa que eu sou boa e eu acho que é uma habilidade que qualquer um pode ter desde que você consiga reconhecer o talento dos outros. Eu encontrei o estranho numa quebrada em São Vicente. Falei, cara, isso é bom. O cara fazia roupa assim, ó, com qualquer coisa. Ele transformava coisas e aí eu dei oportunidade pra ele. Ele tava passando por um problema com droga na época. E isso ajudou muito ele. Então, olhar para uma pessoa, dar uma oportunidade para a pessoa, através do ponto forte dela, do talento dela, é muito legal fazer isso. E eu sempre fiz isso. Então, eu fazia isso com a minha equipe, aí teve uma sacada também. Tinha um menino que chamava Well Teixeira. Tem muita gente que sabe quem é. Ele foi um colírio da Capricho. Tu lembra
Revista Capricho. Não tinha os meninos muito lindos? Eu esperava sair, acho que era quinzenal, mensal, eu esperava sair e ia lá comprar. Não tinha os colírios? Então, eu consegui um colírio da Capricho, que ele chamava o El Teixeira, e ele era um ator. Ele sonhava em ser ator, modelo, e ele era muito pobre. E eu falei, cara, vem comigo, vamos trabalhar comigo. Eu vou fazer você empreender e ganhar dinheiro. Pra você poder bancar seus sonhos. Depois, ele trabalhou, ele juntou dinheiro, ele foi pra Tailândia depois. Então, ele era da minha equipe. E isso agregava valor. Porque eu falava, eu tenho um colírio da Capricho. Sim. E aí, lotava. E aí... Vi até uns posterzinhos deles, né? E na época, a história da educação física. A educação física foi o seguinte, a minha tia, ela falou pra mim, diretora de escola há muito tempo, ela falou assim, ó, você é empreendedora, você é isso, você sempre foi desse jeito, visionária, nanana. Estuda uma coisa que você vai gostar, que é educação física, você vai conhecer o ser humano. E eu tinha uma predisposição à psicologia, mas a ideia foi, se você for para psicologia agora, você vai ficar dentro de consultório, não é isso que você quer, você quer uma coisa mais evento, você já faz eventos, vai para lá. E se tudo der errado, como ela é diretora de escola, se tudo der errado, tu passa num concurso, tá tudo feito. Mentalidade de segurança. Sim. Eu falei, beleza. Passar um concurso, você tá com a vida feita o resto da vida, tá segura. Né? E aí foi. E aí no primeiro semestre, enquanto o pau torava, tudo isso acontecia, que eu tô contando. Eu já tava ganhando dinheiro, já no final do primeiro semestre, eu já... Caraca, legal, show, agora eu vou conseguir fazer minha faculdade, agora eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Caiu um livro. Eu sempre fui rata de biblioteca. Caiu um livro, caiu assim, ó. Caiu um livro na minha cabeça. Aí eu peguei PNL. PNL? Legal, vou abrir. Comecei a ler. Aí falava de um tal de Tony Robbins. Aí eu vou levar pra casa esse livro. Aí devolvi um outro que eu tinha pego. E aí li aquilo e falei... Nossa, isso é muito legal. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar com ele um dia, que eu ia fazer parte da equipe dele, que sei lá, enfim, ele era muito inspirador. E a história que ele tinha vivido. E ele fala, Sim, né? Ele ficava num quartinho, lembra? E essa segunda frase, se você pode, você deve, ele fala muito isso. Eu falei, nossa, é isso. É isso. Ele ficava num quartinho sujo, passou fome, o Anthony Robbins, e ele tem um tumor na cabeça que ele controlou, inclusive, ele tá controlado, né? Com o poder da decisão. Com o poder da decisão. As pessoas falam, não acredito, eu estive lá, eu estava lá para ver, eu fui no PW, Master Business, DWD, então, é real, cara. O cara parece um monstro, o cara é gigante de todas as formas que você pode imaginar. E aí, né? ele ensina muito sobre aplicar, né? Sim. Sobre técnicas de aplicação. Sim. O Tony, só fazendo um parênteses, porque eu acho que tem tudo a ver com o seu universo Sim. aqui. O Tony, o que ele fez? Ele pegou a PNL, que foi criada pelo Richard Bandler em 1970, e ele mudou o nome, porque ele foi num processo do Richard, e o Richard estava ensinando uma técnica, que é a tríade foco, fisiologia e linguagem. E o Tony era um palestrante da Herbalife, e ele queria ser um treinador. Marketing multinível. E ele queria ser um treinador, ele estava sentado lá, e aí ele virou para ele e falou... ele estava ensinando a técnica. Ele falou, fiquem duplas, agora bate no peito, fala o que você quer ser. Ele falou, eu sou um empresário, eu sou um treinador, é isso. Você acredita nisso? Eu sou. Beleza, aí no final ele levantou a mão e falou, e quando que eu posso começar a aplicar? Aí o Richard falou, não, calma, ainda tem um tempo, certificado. Ele falou, desculpa, sinto muito, eu não tenho tempo a perder, eu sou um treinador. Ele entendeu. Aí ele deu... Ele entendeu, e ele fugiu do treinamento, foi embora, porque ele entendeu. Por isso que eu falo, ser um aplicador, entender o que se diz, naquele momento. Não espera, aplica. Não espera, aplica. Não espera, aplica. Aí ele, bum, aplicou. Só que aí rendeu uns processos, né? Eles brigaram judicialmente porque o Tony aplicou a PNL, chamou de outro nome. E ele é o melhor do mundo. Não tem discussão sobre isso. É o melhor do mundo. O Richard é maravilhoso, tecnicamente falando. Só que presença de palco, que vai, coloca a capa do super-herói, que faz a transformação. Quem tem peito aberto, que dá win, que vai lá na frente, que faz acontecer, é o Tony. Quando ele entra no palco, ele entra entre nós, assim, é uma energia inexplicável. Não tem como explicar aquilo ali. Então, e é o poder... Parece uma entidade. É o poder, é o poder de assumir o que ele veio fazer. Porque ele... é corajoso o suficiente para
se colocar nesse lugar de como forte. Qualquer um consegue fazer isso. Só que a maioria tem medo. E ele não teve medo. Então, esse cara foi o cara que, quando caiu na minha cabeça aos 17 para 18, eu já tinha uns 18 e pouquinho, eu falei, cara, é isso. É isso e é isso. E é isso. Então, essa Daniela, que você conhece, que é essa treinadora, tal, muito foi potencializada por ele. Então, eu honro ele muito. Eu honro muito. Mas é óbvio que aí a gente já entra num outro lugar, que é o quê? Eu sou mulher, eu tô no Brasil. Naturalmente, as mulheres são questionadas, são duvidadas, são, enfim, muitas coisas. E é muito mais fácil você ser, primeiro, homem, norte-americano, mais ainda, que todo mundo já consegue ver uma autoridade. Para você, mulher, jovem, conseguir chegar nesse lugar, você vai passar por muito julgamento. Muita acusação e muito hate, muito... Você não pode, você não deve, tudo isso, né? E eu já ouvia que eu não podia. Só que eu assumi pra mim e falei, eu posso e eu vou fazer isso na minha vida. E fui fazendo. E a educação física foi muito importante pra mim. Muito, porque, inclusive, na época em que eu fiz educação física, o Joel J, ele era o professor Joel. Ele estava sendo estagiário de natação. Ele era o professor Joel. Eu sabia disso. No Santa Cecília. Era. Ele estava assumindo como estágio. Ele foi meu professor, só que não era um professor oficial. Ele era estagiário na minha turma de natação. Muito interessante, porque essa noite eu dormi assistindo o Joel J com a Helena Orives, no podcast do Joel J. Que legal, né? Então, olha que tá tudo, na verdade, conectado. Somos líderes de um novo pensamento, todos nós. Estamos todos fazendo movimentos de levante, de certa forma. E aí, foi indo dessa forma, eu fui construindo, fui criando minha carreira e falando sobre isso. Então, até hoje eu faço isso. Eu falo de all-in porque eu estou vivendo all-in. Eu falo de líderes de um novo pensamento porque eu estou fazendo isso. Então, minha vida sempre foi dessa forma. Por isso você traz muito a questão da fisiologia pro seu método. Por conta até da faculdade, da formação de Educação física. Eu conheci uma coisa no primeiro semestre que chama... psicomotricidade, através de uma mulher que, para mim, é Deus no céu e ela na terra, porque eu sou muito grata, tudo que ela me ensinou. Doutora Helenira Rocha. Primeiro dia de aula, psicomotricidade, a sala inteira, ai, que aula chata. Eu falei, meu Deus, me encontrei na vida. Por quê? A psicomotricidade, ela vai explicar a relação do corpo e da mente, ela vai explicar essa fisiologia, a neurofisiologia, aí, junto com a PNL, imagina a minha mente na hora. Nossa. Eu falei, entendi o mundo, entendi minha vida, entendi. O caos, né? O caos, quem está lá o caos, gente, no bom sentido, é uma constelação nascendo através de uma explosão. É uma cartaz. Isso. E eu sou louca por catarse. Sim, eu sou viciada em cartazes também. E aí, a catarse, ela faz uma transformação, ela provoca uma transformação. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Quando a gente é pequeno, os nossos traumas, todos os padrões são instalados em razão da emoção. Então, a gente precisa emocientizar, voltar na emoção de novo para poder viver. E eu sempre vivi nesse âmbito de arte, de educação, de ludicidade. Então, eu fui encontrando, e como eu gosto de usar essa palavra, criando soluções, criando estratégias, só que virando a chave muito rápido. Então, eu fiz a faculdade e nesse tempo, enquanto eu fazia a faculdade, eu fui criando metodologias, eu fui me aprofundando em psicomotricidade. Aí eu criei várias coisas, vários projetos, eu parei com as animações muito rápido. E eu assumi a companhia Feliz Cidadania. A Feliz Cidadania, ela tinha um conceito na época que era da Terezinha Rios, que é uma educadora, que fala sobre o lúdico, que fala sobre educação, que vem falando sobre, desde Piaget, Freud, Vallon, Vygotsky, vem fazendo todo um olhar na construção mesmo do ser. E a minha praia sempre foi trazer a pessoa para o mundo, para a projeção, para a performance de vida, do projeto da pessoa, sabe? Aqui e agora. Eu sempre gostei dessa coisa do aqui e agora. Sai da mente e vem para o corpo, é uma coisa que eu falo muito, porque senão a gente fica muito num lugar de só teoria, só sonho, a gente não traz para a prática. Então, tudo isso fez eu entender a vida. O que eu só vim dar nome em 2019, mas eu fazia isso, que é a aprendizagem multivisionária, multivisão. Mas eu fazia isso, aprendizagem multivisionária. Só não tinha um nome? Não tinha nome. E aí, a Feliz Cidadania, o guria,
Eu falava com diretoras de escolas e era um projeto com foco em escolas onde eu fiz uma transformação em mais de 20 mil jovens. Só que tem um negócio, era de favela. Por quê? Causa. Isso é muito grande, é muito forte dentro de mim, muito forte. Mas eu precisava pagar conta também, então em paralelo a isso, eu continuava fazendo os eventos. Sim. E aí eu fazia muito evento, tem até uma história engraçada que eu ia com uma mochila. É meio Robin Hood, né? A Camila tá dando risada, é meio Robin Hood. É meio Robin Hood. Isso, você tira de um lugar para um lugar que é menos favorecido. E eu tava na causa, mas você precisava ir ali no pessoal que não que seja ruim ter dinheiro, mas onde tem dinheiro, pegar esse dinheiro para fazer um investimento ali nas pessoas que menos favorecidas. É meio Robin Hood. E eu faço isso até hoje. É meu movimento, né? Não tem jeito. E aí, de uma forma micro, eu acredito muito. Tudo isso, se a gente for resumir, tira todos os meus certificados de mim, porque depois eu tive que começar a me certificar, né? Porque para eu poder ir para os próximos capítulos da história, existe uma coisa que você tem que comprovar, existe um lugar que você, de fala, de autoridade que você tem que ter. Senão você tá lascada. Só que, então lá, sinceramente, pega todos os meus certificados, são vários. Sim. Mas você pega todos. Sabe por quê? Hoje, Dani, você conheceu o Luiz Gasparetto? Uhum. Eu fiz as formações dele. Sério? E ele sempre foi um gênio. As pessoas chamavam de louco. Nossa, eu chamo de gênio. maravilhoso. É um louco que... Gosto. Né? Tenho vários Amo. livros. Maravilhoso. Uma vez ele fez uma palestra, ele estava lá. Só para mulheres, ele parou um palco, assim, no palco, lá no espaço dele, né? Aí tinham várias mulheres, eu não sei quantificar, muitas mesmo. O palco, a plateia era enorme. É um teatro próprio. Ele olhou assim pra todas nós e falou assim: ai, caralho, por que eu fui inventado fazer essa merda, hein? Eu tô arrependido. Ai, que bosta, agora eu tenho que fazer. Aí ele, a Calunca tá falando aqui. Não, eu vou fazer, mas eu tenho tanta preguiça de vocês são tão chatas. Porque eu sei que vocês vão ficar aqui ouvindo, vão ficar me dando razão, mas quando você sair daqui, você vai atrás do padre, do pastor, sabe? Vocês são chatas. Mas eu vou falar da mesma forma, gente. Eu vou falar, porque eu tenho que ensinar alguma coisa que vocês vão aprender. E era esse cara. Ele falou assim: eu sou psicólogo, sou psicanalista, Nem sou precisa, formado. Ele falou, eu... mas agora eu não sou nada, eu sou a puta que pariu, caralho de aço. Foi bem assim que ele falou. Porque agora eu falo o que eu quiser, eu mando vocês pra aquele lugar, porque agora eu rasgo todos os meus diplomas. Eu precisei deles pra chegar em algum lugar. Isso. Depois eu não preciso mais, porque eu sou Luiz Gasparetto. Não, a minha ideia... E foi bem isso que você falou. A minha visão de mundo é isso. Não me rotule. Eu não sou um certificado, eu nunca gostei. E eu nunca gostei também de falar, master hipnoterapeuta internacional, master puta que pariu, master, eu sou ativista quântica, fiz com o Dr. Amit, faço. Mas eu não quero ficar no ombro deles, nunca quis. Porque senão você fica com um nome, tipo assim, como se fosse um guru atrás de você. Eu não quero isso. Então. Inclusive, isso, numa época, deu margem... Você sabe que eu tenho uma hater que fala, ela não tem os certificados que fala, né? Ah, você também tem? Eu tenho. Ah, que bacana, eu também. Não, mas quem não tem é zero esquerda, tem que ter. Sim, Você inclusive ela me valida pra caramba. Não, eu tenho que só ter, agradecer. claro. Beijo, linda. Eu tenho saudade quando você era uma pessoa sã. Né? E ela aproveita essa narrativa minha pra falar que eu não tenho. Mas, na verdade, eu tenho muito. E eu encorajo as pessoas que elas precisam ter para chegar em um lugar de fala. Se quiser rasgar, ela vai rasgar. Mas como o Luiz Gasparetto fez? Exato, faz muito sentido. Isso. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu não rasguei, não vou rasgar, não precisa. Mas eu assumo hoje que se eu não tivesse... Eu sei as mesmas coisas da mesma forma, porque eu sou autodidata e... O meu conhecimento, ele está dentro de mim, sempre esteve dentro de mim. E a minha causa é a minha causa desde sempre. Não, essa mas coisa mulher, né, Hollywood. Dani? Porque assim, é fácil pro Luiz Gasparetto, mesmo ele sendo gay, né? Mas ele era homem, o gênero era homem. Pra ele era muito mais fácil. Ele era filho da Zíbia. Zíbia Gasparetto, já estava validado. Quem não conhece, então já estava validado. Ele nasceu validado. Para ele pegar, fazer uma faculdade de psicologia, ser formado em psicanálise... Chegar e falar assim, posso rasgar meu diploma hoje, sou somente Luiz Gasparetto. Mas para uma mulher, ainda é mais difícil. Por quê? Claro.
O Luiz Gasparetto, se tinha hate, não sei, nunca vi alguém falar mal do Luiz Gasparetto. Agora, de mulher, meu amor, mulher fala. E as nossas hates são mulheres. Isso é o que mais interessante. Interessante, não tô falando que é ruim, tô falando que é interessante esse movimento. Né? A desvalidação de mulheres são as mulheres. Você como psicanalista, sabe que é uma projeção. Claro. Porque nesse inconsciente coletivo eu acabo que eu preciso tirar o teu valor, porque na verdade eu pertenço a você. Então tiraram o meu. Então eu preciso tirar o teu, porque eu pertenço a você. Claro. Só que quando uma mulher, ou qualquer pessoa, falando de forma geral, faz um movimento e ela tem coragem de tomar chumbo, e eu sempre falo que é a história de colocar um colete à prova de bala, porque você vai tomar a prova de bala. Vai. E se você tem coragem de andar com esse colete à prova de bala e seguir em frente com esse colete, você acaba dando autorização e permissão para as outras fazerem a mesma coisa também. Sim. Então a gente precisa estar nesse lugar de coragem. Com certeza. A coragem, ela fala muito comigo desde sempre, desde muito menina. Não estaríamos, você não estaria onde está de forma nenhuma, né, Dani? Não subiria ao palco assim de peito aberto, porque isso machuca um pouco as pessoas, claro, que não conseguiram realizar os seus sonhos. Não que elas não são capazes, só que não entendem que são capazes. Só que assim, para mim, o grande lance de verdade sempre foi, e tem muita gente que fala, não, causa é só um pretexto para fazer dinheiro. Então lá, vamos pensar aqui comigo, friamente. Eu sou uma pessoa inteligente, você também. A gente é persuasiva. Se eu quisesse só fazer dinheiro, você acha que eu tava falando de mudar o mundo? É claro que não, né? Tem outras coisas que nós poderíamos estar fazendo, inclusive. Eu acho que eu estaria vendendo, sei lá, muita coisa. Então. Muita coisa. Você entendeu? Você poderia ganhar dinheiro de qualquer outra forma. E ser infeliz. Exato. Porque isso nunca iria me preencher. E a Daniela, atriz, professora, ela precisava se realizar fazendo arte, fazendo só um papel, porque depois veio um filme para eu fazer. Nesse filme que veio para eu fazer, eu interpretei Lúcia. E quando fiz Lúcia, foi um papel muito forte para mim, foi em 2009. E foi muito forte, eu já estava trabalhando, já estava ganhando dinheiro, já tinha terminado a faculdade, eu fazia pós em psicomotricidade, eu tinha um relacionamento amoroso. Na época, eu era super apaixonada, foi um relacionamento extremamente abusivo, eu aprendi muito e fazia um papel que chamava Lúcia. E fiz o filme todo, e no final do filme, na noite de estreia, eu falei, gente, eu vou dar um tempo na carreira de atriz, porque é legal, é muito interessante, só que não é dessa forma ainda, não é nesse lugar. Eu desisti temporariamente, porque eu entendi que eu precisava fazer não só dinheiro, aquilo iria despender muita energia, sim, mas não é o dinheiro, era a abundância de entender que eu tinha que ter mais poder de influência para fazer um verdadeiro levante. Aquele papel, ele não iria me dar aquela influência para fazer um levante. Era um papel de uma mulher, que a última cena é ela sendo morta. A Lúcia. A Lúcia, ela é morta na cama, enforcada. Numa relação sexual. O marido mata ela, porque ele sente muitos ciúmes dela. E ela era livre. E eu não consegui entender na época como que eu impactaria a vida de pessoas através dessa personagem. Não deu match, não deu fit na minha mente, ali. Hoje eu consigo defender uma tese, mas naquela época eu não conseguia, com a idade que eu tinha, defender essa tese. E eu estava vivendo um relacionamento abusivo na vida real também. Então, eu não consegui linkar. Você sentia a Lúcia, então, eu sentia ali. muito. Lúcia é o nome da minha mãe, por coincidência. O nome da minha mãe é Lúcia. E o cara que eu estava namorando na vida real, chamava Fernando, na verdade, ele não estava apaixonado por mim. Ele se apaixonou pela personagem. Então eu tava vivendo a história da Lúcia. A personagem chamou o cara, o abusivo. Exato. Porque a Lúcia é a vítima, então ele se apaixonou por ela, claro. E aí, como ela morre no final do filme, eu também decidi matar ela e terminei com ele. Ao invés dele te matar, né? E aí foi muito importante isso pra mim naquela época. Foi uma época que eu compus várias músicas, inclusive eu tô lançando agora, Vaidade. Sim. Eu ouvi um pedaço, ouvi um trecho, foi bem forte. Foi dessa relação. Só que assim, naquela época eu não consegui ter maturidade de fazer esses links e sustentar e me bancar. E bancar uma narrativa
inclusiva, sabe? Num lugar maduro, sem ser uma vendedora de fumaça, que eu tô falando de transformação. Ai, porque eu sou perfeita, porque eu sou poderosa. Tô lá, eu demorei muito tempo pra estar aqui, pra hoje estar aqui. E para ser essa treinadora que tem um programa, eu demorei muito tempo para me sentir merecedora. E não é no sentido de merecimento, de subir num palco, porque eu sou performática, eu sou atriz, eu sou artista. É no sentido de falar, cara, o que eu tô fazendo? Para onde eu tô levando as pessoas? Sabe? Então, quando eu falo de líderes de novo pensamento, é porque eu já me ferrei, eu já caí muito. Eu falei não para muita coisa. E aí eu falei não para esse filme, eu falei não para aquela relação. E eu fui fazer um ano sabático em 2012, que foi na época, por sinal, olha a coincidência, que eu conheci você, a advogada que tá ali. A doutora Brenda. Que eu tava super confusa com tudo isso. Eu falei, eu preciso me reciclar, eu preciso me renovar. Eu já tinha feito faculdade, já tinha feito psicomotricidade, já tinha criado vários produtos. Eu sabia que eu era atriz, professora, escritora, empresária. E ela sabe disso. Eu tava super perdida, ela tá emocionada ali. Eu tava mega perdida, eu tava perdida. Hoje vem pessoas pra mim e falam, eu tô me sentindo perdida, o que eu faço? Eu falo, calma, você tem que encontrar a sua causa. E qual o problema da causa gerar o efeito dinheiro? Qual o problema de ganhar dinheiro? E eu o dinheiro é uma consequência de uma energia como qualquer energia. E eu falo, ouve o que eu tô falando, eu não criei essa teoria. Quando eu falo das 5 chaves de um líder vital, de um líder de um novo pensamento, eu não tô falando de uma teoria barata que eu criei simplesmente porque eu sou criativa e trabalho com marketing digital. Não é. Eu vivi na pele, porque eu sabotei várias coisas, eu sabotei a malhação, eu sabotei o filme, eu sabotei a atriz, eu não sabia o que fazer porque aquilo não se encaixava. E eu tinha capacidade de ganhar dinheiro, todo mundo tem, mas não se encaixava. E eu falei, tá, eu preciso olhar para isso. Aí foi quando eu olhei para isso e eu tirei um tempo, que é uma coisa que ninguém quer fazer. Tá todo mundo... Não, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Dinheiro é uma energia. Só que eu preciso. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. O dinheiro, ele é uma consequência da sua energia, da causa. Isso que você tá falando, eu acho muito foda. Essa coisa de... Nesse lugar, ó. É uma energia, mas qual é a minha energia? Parar para sentir a sua energia, porque nós somos religados com Deus. E quando a gente olha para essa energia, existe um talento nato, existe toda uma manifestação que vem de nós para o mundo, para incendiar o mundo. Só que precisa dessa pausa, precisa fazer esse movimento, que é a noite escura da alma. E aí a minha noite escura foi em 2012. O que você fez? Cara, eu parei minha vida. Foi em 2012, e aí eu fui para Natal. Os meus pais, a gente estava morando de favor na casa de uma tia minha, a tia Sônia, em Cotovelo. Na frente estava construindo um resort na época, que hoje eu moro nesse resort. E eu falei na época, eu saí na janela e falei, um dia eu vou morar lá. E era assim, mais uma piração, mas enfim, eu joguei aquilo pro futuro. E morei ali, morei de favor ali, naquele tempo. E morando de favor naquela dinâmica, eu olhava para o mar, e eu olhava para Natal, olhava para aquele momento, eu falei, cara, eu sou tão foda. E eu sou persuasiva, eu ganho dinheiro, eu tenho isso, mas qual é meu... Sabe, eu crio produto, eu sou tão criativa, mas onde... Não, pera, sabe assim, muita dor. E eu me permiti sentir a dor. E o meu pai, na época, ele estava trabalhando na prefeitura, num cargo, ele ganhava, tipo, R$2.000, e tinha bastante comida, então ele levava bastante comida e enfim, foi uma fase que eu tive um pouquinho, o mínimo possível de conforto, morando de favor, com comida garantida, para eu poder repensar no que eu ia fazer. Você parou para gestar a Daniela? Foi a primeira vez que eu tive como se eu vou gestar. E parir a Daniela. É como se eu tivesse o mínimo de conforto. Tanto é que quando as pessoas vêm chorar pra mim, não é que eu sou dura, como treinadora, não é que eu sou dura. Eu sou realista, eu vou falar pra você que tá aí, eu falo muito isso. Cara, você tem uma casa, você tem comida, você tem o mínimo de conforto, então você tá seguro pra viver o seu processo de pausa. Você tá seguro pra fazer isso. E PVR faz agora. Aí você tira o vitimismo da pessoa, a pessoa fica putaça com você, né? Você não tá permitindo que ela tenha o ganho secundário da vítima, mas também você não tem muito tempo, mais do que 9 meses. Não dá também. Pois e aí nasceu... Aí nasceu a Daniela Lemos. Nasceu a Daniela Lemos. A senhora Lemos nasce em 2013.
E aí a loucura eu casei. Na verdade, eu juntei primeiro. Fiz não é juntar, foi União estável, contrato de união estável. Eu fiz uma união estável na época com um piloto da FAB, ele era piloto de caça. Casei na igreja depois. Nada da Dani é convencional. Casei com ele e fui embora para Campo Grande. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Campo Grande, as minhas colegas, todas esposas de militares, estavam felizes com a condição de que, ok, eu tenho um marido, ele vai me bancar e eu vou... Aquela vida de sonho americano, parece. Casinhas iguais, festinhas iguais. A primeira coisa que eu fiz foi, a gente vai morar no centro, a gente não vai morar na Vila Militar. Isso que eu ia falar. Fui pro centro. No primeiro dia, eu peguei um táxi. Tinha mototáxi na época. Eu peguei um mototáxi e eu fui pro centro da cidade. É surreal. Ninguém acredita quando eu falo isso. Fala, não, é desconexo. É verdade. Eu peguei um mototáxi, eu fui pro centro, eu entrei num colégio chamado Colégio Atenas. Eu bati na porta do colégio e falei, olha, eu criei um método, eu já tinha gestado o método, mas eu preciso aplicar ele aqui, como se fosse um MVP. MVP, para quem não sabe, é mínimo produto viável. Eu falei, eu preciso fazer esse MVP, mas eu preciso ganhar dinheiro. Não dá para ser de graça, porque é foda e eu vou mudar a vida de vocês. E vou mudar a vida da escola, e vou levar a escola... Eu penso olhando você falando isso. O ROI lá para cima. E aí ele falou, tá bom. Campo Grande falou, tá bom para mim. Falou, tá bom. E eu fiz a mesma coisa, eu fiz com 5 empresas. Em 5 lugares diferentes. Eu já estava ganhando mais do que ele no primeiro mês. Mais do que um piloto de caça da FAB. Se fosse hoje, você estaria fora do grupo do WhatsApp das Não, eu nunca estive. Elas nunca me colocaram no grupo. É, claro, não faz o menor sentido. Elas nunca me colocaram no grupo. Exato, elas não me colocaram não tem lugar para você não nesse lugar mesmo, claro que não. E aí foi dessa forma e eu acabei... eu me capitalizei, porque eu já ganhava mais do que ele. Aí eu fiz o que? Eu aluguei uma casa. Eu aluguei uma casa muito grande e falei, aqui vai ser um instituto. Aqui vai ser a empresa. E eu, como ele viajava muito, tipo, ele ficava 3 meses fora, eu ficava ali e eu comecei a imaginar o PVR, o método. Eu sozinha, eu ia criando o PVR, eu andava pela sala, eu criava. E eu olhava para aquelas pessoas, e eu olhava para as experiências, eu olhava para a vivência, eu falava em voz alta, DX, a música. Apareceu do nada na minha playlist, eu falei, é essa aqui que vai ser a música dos decretos, foi assim. Eu fui criando, e as minhas apostilas de psicomotricidade, eu abria todas ao mesmo tempo, e até porque teve um concurso que eu fiz só para testar uma época, só para validar se eu era boa, e passei em primeiro lugar, na época da educação física, logo em seguida. Sim, concurso público. Concurso público. Eu também, você acredita que eu passei para delegada, passei em todas as salas para delegada de polícia, e graças ao universo, porque o universo sabe que eu não posso andar armada, eu rodei na fase oral. Eu fiz um habeas carro, não sei de onde eu inventei. O meu foi para a área da educação, né? Você acredita? O universo sabe que eu não posso andar armada. O universo falou assim, não. Essa daí não dá. Essa não dá. Ela vai prender todo mundo, depois no final Mas depois ela vai ser do presa. PVR você tá mais de boa, né? Não, bem mais tranquila, só que muito mais firme, né? É. Mais posicionada, bem mais posicionada. E aí veio o chumbo, né? Porque eu pedi aquilo tudo, desenhei aquilo tudo, falei, tô pronta. Só que a minha primeira turma, eu tava preparada para fazer aquilo. Eu coloquei no jornal. Eu gosto de um jornal, né? Não, porque funcionou a primeira vez que eu... Memória celular, inclusive. Memória celular. Eu sou apaixonada por psicomotricidade, neurofisiologia, memória de sucesso. Falei, vou fazer de novo. Só que na minha primeira turma veio um psicólogo, um terapeuta, só veio gente foda. Mas falou, e aí? E aí que... Porque os caras vão te analisar. E aí que eu me saí muito bem, Sim. Porque eu pausei, eu entendi o meu movimento, eu falei, eu sou foda. Eu já tinha lido Tony Robbins, eu já tinha tido aval, ainda não tinha sido formada por ele, nem treinada, nem nada. Mas eu tava nessa sintonia já, tava quase pra ir pra Tony. E a minha primeira turma só me validou, mas quem me validou fui eu. Claro. Só que eu já entrei fazendo um PVR. Eu não entrei cagando na base. Eu já entrei fazendo um PVR. Eu já entrei olhando para as pessoas e tirando da mente e vindo para o corpo. Um psicólogo foda cognitivo-comportamental da cidade. E aí eu viralizei na cidade. Aí meu método viralizou. E a minha vida, eu me tornei a Senhora Lemos. E eu construí a Senhora Lemos. Eu ia perguntar assim, como foi a construção da Senhora Lemos? Sozinha na casa. Sim. Olhando para as cadeiras. Igual a gente está olhando para as coisas aqui. Eu ia falando. Você! Até quando você vai continuar fazendo o que você está fazendo? Foi assim. A construção foi um laboratório artístico. Tá. Porque eu sou
atriz. Sim, inclusive a sua fisiologia, eu estive no PVR, né? Passei pela experiência, mudou minha vida. Inclusive, eu sempre falo, eu fiz todos os métodos do Anthony Robbins, mas o da Daniela foi o único que realmente conseguiu mudar a tua lá, para melhor. Eu já Fazer ouvi isso evoluir, de outras pessoas tá? que foram Não no estou Tony. desmerecendo Anthony Robbins, Não, eu pelo faria amor de tudo Deus. de novo, pelo contrário, eu respeito, sou muito grata a ele. Mas a Daniela faz uma coisa que é totalmente diferente. Só que tem um lance. Eu me sinto muito bem de ouvir isso. Sim. Eu acho que ele vai sentir, porque ele vai ficar sabendo disso. Sim. Eu vou dar um jeito dele saber. Porque você não é a primeira pessoa que fala. E pra mim, eu tenho muito respeito pela sua visão. Porque eu te acho não, eu tenho convicção que você é muito inteligente. Obrigada. Então, ouvir isso de você é muito foda. Eu ouvi isso de outras pessoas também, em relação a outros treinamentos. E ao Tony. Eu falei, ele vai amar saber disso, porque não tem nada melhor para um treinador raiz ouvir que o teu aluno te superou. Tem uma frase que diz assim, ai do aluno que não supera o seu mestre. E ai do mestre que não acha bonito um aluno superá-lo. Aí ele tem que trabalhar o ego dele, né? Exato. O ego é super importante, mas tem que ser trabalhado. É perfeito isso. Né? Então, o que acontece? Dentro dessa trama, eu entrei tanto em sintonia com a construção da Daniela Lemos, da persona, da treinadora. Sim, até muda seu maxilar, muda seu rosto. Só que eu virei ela. Uhum. Até calibrar, eu virei ela. 100%. Eu levei ela pra dentro de casa. Sim. Aí eu separei. Claro. Não dá pra conviver com a Daniela, com a senhora Lemos dentro de casa, Não, até imagina. dá, mas o cara tem que ser... Ele tem que estar além. Não, ele queria, eu que não quis separar. Se ele estiver vendo, não, você é maravilhoso, ele é maravilhoso, tá casado, tudo incrível. Mas assim, não, eu casei com a senhora Lemos. Eu casei com a senhora Lemos. Então, onde eu quero chegar? Muito foda. Mas onde eu quero chegar? É muito sério isso. Uhum. Por isso que eu tô pronta pra falar com vários líderes. Sim. E fazer um levante em vários líderes. Por quê? Olha só, olha o lugar que eu vou chegar. A galera que se prepara pra ser um mensageiro, ele acaba deixando muitas vezes, calibrando tanto aquilo, que ele se torna a persona. Então ele é aquilo o tempo inteiro, ele vive uma vida de mentira. Porque não leva o personagem pra cama. Sabe aquela música do Lu Santos? Não leve o personagem pra cama. Isso pode ser, acaba sendo fatal. Isso, e eu vejo muitos players hoje, 5am Club, sabe assim, vivendo isso, não tem como ser feliz dessa forma. Não, desculpa. Então eu fiquei obcecada por resultado. Eu tinha menos de 30 anos, eu bati o meu primeiro milhão. Eu fiquei com a barriga chapada, meu cabelo ficou loiro, branco, do tom que toda loira quer. Eu fiquei magérrima, minha casa tinha pé direito altíssimo, escada de mármore. Porta de girafa. Sim, gente. Essas coisas, todas. A empresa era muito foda e tudo muito foda e nível de excelência. Eu me tornei uma treinadora num nível de excelência tão alto que eu não era mais feliz. Porque eu só era excelente. E o que faltava? Essência, o pé no chão. Eu não usava pé no chão. Hoje, no meu programa, a gente fica descalço. Hoje, nos treinamentos, eu fico descalça. Porque é a Daniela de essência. Sim. Eu consigo calibrar as duas. Aqui tá aqui, mas se eu tiver que falar com você com o pé no chão, como senhora Lemos, se eu tiver que te dar mizu de pijama, eu vou conseguir fazer isso. E naquela época eu não conseguia. E eu não soube lidar com essa construção, porque foi um boom. E aí eu falei, peraí, eu preciso dar uma segurada nisso. Eu não tô sabendo gerenciar isso. E a minha equipe, a equipe sempre é reflexo do líder, né? A equipe toda se comendo a solto no ego, uma loucura, uma loucuragem. Eu falei, não, peraí, eu preciso olhar para isso. Então eu já tava muito rica, tava tudo muito uau. Eu olhava para minha vida amorosa, eu falei, cara, que bosta, eu não quero isso para mim, eu tô super infeliz, eu não sei o que fazer. Aí os PVRs era a tribo mais da hora que tinha, mas eu não podia ir no churrasco beber, eu não podia ficar com o pé no chão. Porque senão você saía do personagem e aí... Eu criei uma comunidade incrível, onde as pessoas viviam livres de julgamento, só que eu não podia pertencer à própria comunidade que eu tinha criado. Entendi. Entendi. E aí... E como abrir mão dela para poder pertencer, mas ao mesmo tempo continuar sendo. Sendo líder. Isso. E aí foi isso. Aí eu matei a Daniela, a senhora Lemos. Eu matei a senhora Lemos da seguinte forma.
eu matei inconscientemente. Não, porque você é uma assassina de personagens, né? Porque você matou várias coisas pra poder viver. ela é demais, gente. É verdade. Uma assassina de personagem. É uma adorei. assassina de personagens, né? Então você cria os personagens, mata, É. porque Trouxe você de já não volta. precisa mais para que Ressuscitei. outro venha e assim vai se adequando Aí ao eu seu falei, momento. acabou. Aham. Acabou, É genial, vou é. dar um tempo. Uhum. E dei um tempo, fiz um ano sabático, de novo, fiz a pausa, olhei pra mim, tal, e criei vários produtos, ampliei a equipe, falei agora... Tirou, mas não tirou, né? Continua a mente. A mente nunca para, É. eu só parei, eu cortei várias coisas que existiam no Sim. ecossistema, tipo, a forma como era a empresa, a estrutura, tal, porque com isso vem uma série de coisas, com isso, foi quando eu escrevi O Quarto dos Ratos, que é a sombra. Quando você está incongruente, você acumula alguma coisa ruim, e essa coisa ruim que eu acumulei foi dívida. Porque eu tava me metendo em dívida e não tava nem vendo. São só números, gente. A gente tá em terceira dimensão, não acredita nisso. Né? E aí, eu escrevi O Quarto dos Ratos, Uhum. que é toda essa história, né, de você colocar, de você ter coisas que você não quer olhar, você vai colocando pra dentro. Então, eu tava vivendo tão no uau, que eu, não, tô demais, treinadora motherfucker, 24 horas, colocava lá. Foda-se, deu um dia eu pago. Vai Então, dar acumulei jeito de pagar. dívidas, acumulei fanáticos, acumulei falsos, acumulei, enfim, aproveitadores, um monte de coisa. Meu casamento não fazia sentido. Eu falei, ok. Botão vermelho. Explodi tudo, parei. Delícia, hein? E aí eu comecei a reconstruir tudo, mas o método com foco no mental, ano sabático, aí dei origem a vários produtos como o HXP, escrevi O Quarto dos Ratos, escrevi o livro Seja o que Você Quiser, porque eu queria ser o que eu queria. Foi pra mim mesma que eu escrevi. Claro. É sempre pra gente. Sempre é pra gente. Eu sabia que você ia falar isso. É sempre pra gente. Nunca pro outro não existe. Eu sabia que você ia falar isso. Outro não existe. E foi indo, e na época, a Camila, que é minha sócia hoje, que tá ali, Sim, maravilhosa. foi a pessoa que eu falei, a única que eu falei, meu, você é de verdade, você vai ficar. Quando ela entrou. Eu comecei a olhar para as pessoas e falar, eu vou me ausentar. Então, o que eu fiz? Eu saí do WhatsApp, foi sabático mesmo. Eu saí do WhatsApp, eu me isolei, me afastei. Isso aí é sabático mesmo, porque se eu fizer isso, eu morri. Eu saí do WhatsApp e criei muita coisa. Muito produto. Corpo pleno, integração, vários produtos para mim, para várias pessoas. E aí... Tem que ter coragem, hein, de fazer uma coisa dessa. De sair do círculo energético, da tecnologia, porque é o que nos une hoje. Tem que ter coragem, cara. Treinei a equipe. E em 2019 vivi o PVR como aluna. E aí, passou pelo Mizu? Cara, viver o PVR como aluna, viver o meu próprio método como aluna, foi o que mudou minha vida e me trouxe de volta. O Alex, que você conheceu, o psicólogo. Sim, psicólogo maravilhoso. Ele falou pra mim, você entrou lá assim, ó, no PVR. O mundo é lindo, tudo é perfeito, eu não quero mais isso pra mim. E você saiu do PVR, a Daniela Nossa, eu Lemos ouvi de a novo. música Era de Aquários na minha cabeça agora, vindo. Tipo, sabe aquela música da... Não é ABBA, mas é outro que fala sobre Era de Aquários. E eu, voltei. Tomou o Mizu. No Mizu, eu deixei o Alex roxo no Mizu. Eu batia, eu gritava, as pessoas não sabiam que eu era criadora do método. Ninguém sabia, eles fizeram questão de ter uma turma totalmente eu em anonimato. Sim. E eu falava, esse método é uma porcaria, isso é uma bosta, isso não funciona, vocês são todo um bando de impostor. Não. Eu vivi aquilo, eu vivi intensamente. E o PVR me trouxe de volta, o meu próprio método me trouxe de volta. Aí eu falei, agora eu vou assumir as rédeas. E aí eu não estava bem financeiramente. Eu tava... Porque assim, quem nega, eu tava muito espiritualista. Eu tava na negação do dinheiro. Entendo. Eu tava no extremo oposto do que eu estava em 2016. Alta performance, equipe Tony Robbins, foda, não sei o quê, sabe assim? Eu fui pra dois polos muito diferentes. Você foi para Era de Aquários total, uau! Que é essa galera então, da no turminha final do arco-íris. Que é a galera Isso.
que a galera da turminha do Tá Tudo Bem, não Isso. sei o quê. Vou ver da minha arte. Eu vou ver da minha arte. Isso aí. Comer jaca, se cair do pé. É. Né? Nada contra, Não, nem eu, gente. mas Inclusive, eu admiro. Então, e eu tava Assim. dessa forma, e eu fui voltando, eu fui resgatando. Então, o meu próprio método me trouxe de volta para um lugar onde eu falei, tá, agora eu vou voltar. Mas como que eu volto? Do mesmo jeito que eu comecei lá atrás. O que eu preciso fazer para ser o que eu quiser? Porque eu sou uma líder de líderes de um novo pensamento. Mas uma líder de líderes de um novo pensamento precisa ter o quê? Aí eu comecei a estrategiar o que eu precisava ter. Eu estava quebrada. Aí eu falei, tá bom, já sei. Dinheiro, influência, poder, beleza. O que mais? Inteligência eu tenho. Beleza é importante. O pessoal fala que não, mas tá. Isso não é futilidade, não. Isso é super sério. Eu comecei a ver tudo que eu precisava. Isso. E quando você tem... quando você confia no processo, você respeita o processo, e você entende que você é um aplicador, e que você vai aplicando aquilo, e dando a win, não tem como dar errado. Eu fiz a mesma coisa de novo. Memória celular. Apliquei as mesmas coisas. E aí veio pandemia. Eu tava quebrada. Tá. Eu tava quebrada. Eu Aí fiz o veio a PVL no pandemia. final de 2019, veio pandemia. Eu tava prestes a dar o meu all-in máximo, quebrada total. Falei, beleza. Mas eis-me aqui, tô aqui. Agora eu vou fazer esse negócio dar certo. Com a minha verdade, com a minha origem. E aí, em 2019, em 2020, eu tava quebrada. Mas eu sabia voltar. Porque quando você tem uma memória muscular, uma memória de sucesso, você sabe fazer de novo. Sim. E aí a pandemia veio. E para mim foi um momento de pausa. Eu já estava naquela fase de pausa, de calibragem de novo. E foi um momento que eu, da mesma forma que antes, que eu reuni essa pausa, eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou colocar valor no que eu faço? Eu vou continuar com a minha causa? Aí eu coloquei 5 coisas pra mim. Que eu faço isso com as pessoas, com os players. Qual é a minha causa? Qual é a comunicação que eu tenho? Quais são os produtos que eu tenho? Qual é o meu alto valor para fazer tudo que eu faço? E o que eu não vou fazer? Quais são os meus inegociáveis? Os valores inegociáveis, né? E quais são as estratégias que eu vou usar? Uhum. Com essas 5 coisas, eu saí de um auxílio emergencial para 3 milhões em menos de um ano. Se eu não me engano, era R$250, era isso? Não porque eu era mãe, então era R$2.000. Sim. Verdade. E aí, em 2021 a gente se conheceu. Sim. Eu já estava Na Broadway. torando o pau, causando, dirigindo, criando produto para grandes players. Num teatro, numa coisa absurda, assim. Com os maiores nomes do mercado, do digital. Antônia Fontinelli, Sim. Pablo Marçal, Cris Arcangeli, causando, fazendo, acontecendo. Sim. E aí, de novo, indicação. Da mesma forma que aconteceu da primeira, lá no passado. As pessoas, ela é boa, ela é foda, ela é foda. Fui. Com esses 5 itens, eu fui me reconstruindo. E aí, disso tudo, as pessoas começaram cada vez mais a querer e a pedir para que eu criasse, estrategiasse produtos e tal. E eu saí de um budget de 30k, que eu cobrava para fazer produto, para um budget de 300, sem medo de cobrar. R$300 mil. R$300.000 para fazer um processo comigo. Sem medo. Sem medo. E o que você acha que aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. E começou a acontecer. Sim. Aí eu falei, bicho, 300 é pouco. E é pouco, viu? Eu acho muito pouco. Porque eu faço... Para o que você faz é pouco, muito pouco. Aí eu falei, tá.
eu vou aumentar um pouco. Aham. E eu tenho até uma meta em relação a isso. Uhum. Até 2025, o meu budget é 1 milhão. E, coincidentemente ou não, inconscientemente ou não, do tio Tony, é $1 milhão, né? Um processo com ele de 1 para 1. Não, inclusive, até dizem, não sei se é verdade, um selfie. Acho que $100 mil, uma coisa assim. Pra fazer uma selfie com ele. Não, eu já não sei. É. Mas assim, isso daí virou o meu ticket como treinadora. Só que aí, o que eu sou? Eu sou Robin Hood, né? Eu sou. Você é? Eu sou. Então, o que eu faço? Eu ganho dinheiro de uma forma, mas eu sou uma pessoa que eu nasci para fazer um levante mesmo, de líderes de um novo pensamento. Então, eu fui para televisão. Eu fui para televisão aberta, meti o louco. Criei um programa chamado Deu Seu All-In, no SBT. Que é um treinamento com entretenimento. Que é um treinamento, que é o primeiro programa, porque Sim. eu gosto de fazer as coisas a primeira vez, assim. Sim. Isso é até técnica de influência, tá? Você coloca um nome de inovação e você fala, eu sou o primeiro que fiz isso, porque o ser humano, biologicamente, gosta das coisas que são... Pioneiras, né? E aí, eu basicamente faço ministração do PVR, falo desses 5 tópicos que mudou a minha vida, que eu vou repetir, eu já falei, que é causa, comunicação, e a comunicação ela tem que ser emocional, alinhada à causa, produto. Você cria produto para sua causa e não causa para o seu produto. Porque senão é uma mentira. Senão é uma mentira. E, toda vez que eu falo isso, a pessoa fica assim, tentando entender o que eu tô falando. Você é tão inteligente que você já complementa. Tem que ter alto valor, seus inegociáveis e estratégias. Sim. Então, eu ensino isso hoje na TV e eu ensino isso hoje no PVR Lab. O PVR, ele vai para o mundo, eu não tenho dúvida. Sim. Eu estou aqui para fazer um levante de líderes de um novo pensamento. Você, por exemplo, é uma líder de um novo pensamento. Obrigada. Você tem um novo pensamento para definir, para defender. Sim. E aí, dentro desse olhar, tem dinheiro, tem causa, tem tudo. Tem o lance de também ser Robin Hood, tem que ter. Porque até para você colocar num lugar menos favorecido, precisa de recurso. Dinheiro é uma energia. Porque essa coisa de dinheiro não presta, dinheiro é sujo, quem é rico não presta, na verdade são crenças sobre o dinheiro. E na verdade ninguém vive sem dinheiro no planeta Terra. Isso não existe. Né? É uma realidade terrestre. Se você está em outra dimensão, meu amor, então já pode ir. Porque aqui a gente precisa de dinheiro. Dinheiro é uma energia boa. Na mão dos bons ele é bom. Na mão dos ruins. É isso. É isso. E, cara, eu tô aqui e, assim, tô super feliz de estar contando a minha história. Eu tava nos bastidores falando pra ela que é terapêutico tá aqui. É porque eu não deixo... Aliás, eu não aceito nada na minha vida, Daniela, nunca. Nem quando era criança. Nem que eu lembro de sonhos quando eu tinha 3 anos de idade. Então, eu nunca fui rasa. E eu não gosto de nada raso. Eu não gosto de nada morno. Eu não aceito figuração, eu acho ridículo. Então, se for pra fazer isso, eu prefiro dormir. Entendeu? Porque dormir é bom. Então, eu prefiro fazer qualquer outra coisa. Tomar um sol, dormir, curtir, ouvir uma música. Agora, botar a minha mão para fazer algo, colocar a minha imagem, colocar o meu nome, que é sagrado. Tô lá, Carolina, que meu pai me deu, que eu honro demais. Não. A minha existência é sagrada. Eu jamais, na minha vida, vou me unir a pessoas fracas, mentirosas. Se eu me uni um dia foi porque realmente eu acreditava na pessoa. Tá? Se um dia acabou porque teve que acabar. Só que naquele momento eu acreditava que era verdade. Eu tava acreditando que era verdade. Então eu jamais na minha vida gosto de trazer uma coisa mentirosa, e você definiu muito bem no último PVR Lab, né? Vendedores de fumaça. Não gosto de mentirosos. E é o que mais tem na internet. Então, a gente precisa olhar. E eu me sinto muito preparada, muito, depois disso tudo, de ter vivido em extremos opostos. De ter ido para a espiritualidade. Porque quando eu estou na espiritualidade, eu posso negar o dinheiro. Porque eu falo, o que ninguém tá vendo, é subjetivo. Eu falo, não, eu sou muito espiritual. Eu não preciso provar resultado. Eu tô falando que eu sou muito espiritual. Eu não tô te provando resultado. Sim. Agora, eu tava num outro extremo, tendo que provar muito resultado. Então, agora, eu sou uma pessoa de resultado, que também sou muito espiritual. Só que eu tô aqui por uma coisa muito simples. Fazer as pessoas que são... Esse é o meu negócio, assim. Essa é a minha causa. Eu não vim aqui para acessar todo mundo, porque ninguém consegue fazer isso, nem Jesus conseguiu. Mas quem eu vim acessar? Eu, Daniela Lemos, vim acessar líderes de um novo pensamento. Pessoas que têm grandes e poderosas mensagens para fazer o planeta Terra evoluir.
Porque essa evolução, ela é real, você sabe disso. Claro. Nós estamos em expansão, estamos em evolução, e só tem uma forma de evoluir. Quando a pessoa, ela se realiza como pessoa, ela evolui as suas memórias, ela evolui o seu DNA, ela evolui a família dela e ela evolui as pessoas em volta dela. Sim, porque um novo pensamento transforma o DNA, inclusive. Isso é científico. Transforma. Então, tá só começando o levante de líderes de um novo pensamento. Eu tô muito pronta. Se eu tiver que ser Robin Hood demais para fazer com que muitas pessoas tenham acesso a isso, eu vou fazer. Sim. É um bom arquétipo, a gente não está falando que entendam bem, né? Tem muita gente que tem um grande problema com interpretação, por isso que eu falo sempre, volta a estudar é muito, muito bom mesmo, e conhecimento não ocupa lugar. Robin Hood, o arquétipo do Robin Hood seria tirar dos ricos para dar aos pobres. No caso da Daniela, não. Ela trabalha para muito ricos. Eu acho que tá até pouco, vou aumentar. Exatamente, ela trabalha para pessoas muito ricas, e ser rico é muito bom sim, dinheiro é uma energia legal para irmãos de pessoas legais. Tem acumuladores de dinheiro igual de Patinhas, e tem pessoas que gostam de se revelar através da questão do dinheiro. Tem de tudo aqui no planeta Terra, é maravilhoso esse lugar, adoro, mas uma vez eu passo para outro lugar. Mas a Daniela trabalha para ricos e ela começa a fazer esse movimento para que essas pessoas sejam ricas. Exatamente, para que todo mundo tenha viva essa realidade maravilhosa que o dinheiro pode proporcionar. Não vamos ser hipócritas, porque o dinheiro acessa muitas coisas, claro, né? A Daniela, que estava quebrada, eu não ia conseguir ter um programa na TV, mas não jamais, ia conseguir nunca, fazer um levante de líderes de um novo pensamento. Por mais incrível tudo que eu tenho para falar e inteligente que eu sou, não dá. Então a gente tem que ter estratégia. Vamos falar até da Rosa. Ela precisou colocar os dentes. A Rosa precisou colocar os dentes. Tem que ter dinheiro. E casou. Então. Seguida. Então, tem que ter dinheiro. Então, para tudo tem que ter dinheiro. Para comer tem que ter dinheiro. Então, não sejamos hipócritas. O dinheiro não é ruim, não é sujo. Né? O que a gente precisa agora aqui, só pra gente fechar. Sim. Porque se deixar, a gente a gente vai até amanhã. Só pra gente encerrar, eu vejo que essas 5 chaves são fundamentais de se ter na vida, que é saber sua causa, se conectar com a sua comunicação, com a sua energia, com seus valores, criar produtos, inovar produtos, ser um aplicador rápido. Sabe essa coisa que eu falo de PVR, faz agora, sente no corpo, vem, faz agora. Ter coragem de se posicionar de verdade. Posicionamento não é aquela coisa de mentirinha, de tipo, repetir o que o outro tá falando, né? Porque tem vendedor de fumaça falando coisa e tem gente imitando o que vendedor de fumaça tá falando. Claro, tem os papagaios de vendedores de fumaça. Tem muita gente na arquibancada apontando quem tá na arena e tem muita gente que não tá indo na arena porque tá com medo, e o mundo precisa de gente que vai pra arena, de líderes de um novo pensamento, que vem se posicionar, colocar o nome no jogo, vir pra cena e fazer um levante que vai mudar a economia. Vai fazer com que, a gente não falou aqui hoje porque não deu tempo, mas minorias tenham voz. Então, líder de novo pensamento é qualquer pessoa que tenha uma dor e que queira trazer isso à tona. Eu tô falando do quê? Corpos gordos, mulheres, eu tô falando de pessoas que foram abusadas, violentadas, pessoas que passaram por miséria, pessoas que, enfim, N histórias e que só passaram. É isso que a galera tem que entender. As pessoas só passaram por essas histórias para elas poderem ser voz, para poder levar a humanidade para algum lugar. Elas foram escolhidas para passar por isso. Isso já estava combinado antes delas virem para cá. Com certeza. É isso. Por isso que você tira a pessoa da vítima para colocar ela no protagonismo. É clichê hoje porque se fala muito disso, então fica até um papo meio chato. Seja protagonista da sua vida, mas falam de uma maneira muito rasa. A Daniela traz isso para a aplicação na vida. É diferente de falar, fazer é diferente, porque o exemplo, na verdade, arrasta. Né? Não adianta você só falar. A mente não sabe a diferença entre fantasia e realidade. E muitas vezes você está na sua casa, você tem muitos sonhos, muitos projetos, você tem muitos talentos, só que você fica projetando só na sua mente, imaginando. A mente se satisfaz com a imaginação. Você não coloca em prática, perde o time, e aí fica frustrada na sua casa e, de repente, sai ferindo pessoas só por conta disso. Se você tivesse colocado em prática todo esse talento que você tem, essa agressividade que pode ser colocada em um lugar bom, se você sublimar ela e colocar em um lugar bacana, é um combustível de foguete. Então você está colocando no lugar errado. Não está trazendo resultados. Então, aí do aluno que não supera o seu método, você poderia
inclusive estar acima da senhora Lemos, mas você prefere colocar a sua energia na merda. Essa aqui é a verdade, não é? Muito bom. Então, amei. Gratidão por estar aqui. Nossa, eu que agradeço, porque para mim é uma grande honra. Você é uma pessoa... Eu falo, não tenho ídolos, né? Mas você é uma pessoa que eu admiro demais. E admiro de muitos lados, tá? E eu sou muito chata. Pra eu admirar uma pessoa, porque as pessoas falam, ah, tô lá narcisista, egocêntrica, eu sou mesmo. E aí, eu sou até um pouco pior que isso aí, tá? Tô pegando leve comigo. Pra eu admirar uma pessoa, a pessoa tem que ser muito foda. Porque eu tô sempre assim, olhando, tipo, tá, né? Legal. Não, essa pessoa, ela é diferente, essa pessoa é foda. E você é foda, como você me ensinou. Um, dois, três. Você é foda! Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Boa noite.